Aviso de conteúdo. Este vídeo aborda temas sensíveis, incluindo crimes reais, acres, abuso sexual, violência doméstica e outras formas de violência. O conteúdo tem caráter exclusivamente informativo, documental e analítico. Ainda assim, algumas partes deste vídeo podem causar desconforto em algumas pessoas. Ao continuar assistindo, você reconhece que o conteúdo pode conter gatilhos emocionais. O canal Estigma não se responsabiliza por eventuais desconfortos ou reações causadas pelos temas apresentados. Assista com discernimento. Eu tenho certeza de que, se você mora no Brasil e não é o Douglas Flamino, você provavelmente passa 10 a 20% do seu dia escutando música. Seja para lavar uma louça quando sua mãe te obriga, ou indo pro trabalho e retornando de noite. Mas imagine se aquele cara que você ouve todo santo dia estivesse, na verdade, narrando um crime. Parece teoria da conspiração, mas, na verdade, existem diversas músicas que escondem histórias sombrias, crimes reais, mensagens secretas e detalhes tão esquisitos que, quando você entende o significado por trás da letra, você nunca mais consegue ouvir essas músicas da mesma maneira. Às vezes, procurar esse tipo de música é difícil por diversos motivos. Seja porque algumas músicas foram excluídas, e eu nem preciso te contar o motivo, mas também porque muitas delas passaram realmente despercebidas pelos nossos ouvidos. O que definitivamente não é o caso da primeira música. Rape Me, 1993. Kurt Cobain escreveu essa canção ainda em 1991, na mesma época em que compôs outra faixa densa sobre abuso, baseada em um caso real, com uma forte veia feminista e um desprezo profundo pelo machismo latente no rock na década anterior. O vocalista do Nirvana via a cultura do estupro não apenas como o ato da violência em si, mas como a engrenagem com que a mídia, a sociedade e a indústria tratavam os indivíduos vulneráveis. A letra sempre operou em dois níveis da leitura, no plano literal e no social. Ela é uma música radicalmente anti-estupro, onde a frase principal funciona como uma ironia ácida para dizer que, por mais que o agressor tente destruir a vítima, ele nunca vai conseguir quebrá-la, e ela sobreviverá enquanto ele pagará pelo que fez. No plano metafórico e pessoal, à medida que o Nirvana se transformou na maior banda do mundo, Cobain passou a se sentir violado e explorado pela mídia, pelos executivos e por um público que parasitava e que distorcia a sua arte. A música acabou virando também um desabafo sobre a perda de controle da sua própria vida. O ápice do caos em torno dessa faixa aconteceu na premiação do MTV Video Music Awards de 1992. O Nirvana queria tocar a música ao vivo, mas a direção da emissora entrou em pânico e ameaçou banir a banda de sua programação, retirar seus clipes do ar e até boicotar outros artistas da mesma gravadora se eles levassem a ideia adiante. Kurt fingiu ceder à pressão, mas quando a transmissão ao vivo começou, ele olhou direto para a câmera e tocou os primeiros acordes e versos proibidos. Nos bastidores, os diretores da TV quase sofreram um colapso, com os dedos prontos no botão para cortar o sinal. Até que a banda mudou abruptamente para outra faixa no último segundo, demonstrando o poder de provocação absurdo sobre a maior emissora do mundo. Quando a faixa finalmente foi lançada no álbum In Utero, em 1993, a polêmica se transformou em prejuízo comercial. Grandes redes de supermercados americanas se recusaram a vender o disco por causa do título na contracapa, temendo a reação dos consumidores tradicionais. Para contornar a censura e garantir que os jovens de cidades pequenas tivessem acesso ao trabalho, a banda aceitou que o título fosse alterado, ironicamente, para Wave Me, na contracapa dessas edições específicas, embora o encarte original permanecesse intacto. A história de Rape Me levanta uma pergunta interessante. O problema está em usar uma violência como ferramenta artística ou na forma como essa violência é retratada? Porque enquanto Kurt Cobain utilizava uma palavra chocante para denunciar uma cultura de abuso, anos depois uma música brasileira seria acusada de fazer exatamente o oposto. A faixa explodiu no início de 2018, pegando carona na engrenagem do funk, putaria e na velocidade dos algoritmos de recomendação. Em poucos dias, a música alcançou o topo da lista Viral 50 do Spotify no Brasil e começou a acumular milhões de visualizações no YouTube. No entanto, o tom festivo da batida mascarava uma letra que descrevia de forma explícita uma situação de violência sexual ao usar versos que sugeriam embriagar uma mulher para depois violentá-la, afirmando que a negação da vítima era consensual. A música gerou uma onda imediata de repúdio, liderada por movimentos feministas e petições online que exigiam sua remoção.
O impacto desse caso foi um divisor de águas para o mercado digital no Brasil, porque aconteceu um momento de transição. Naquela época, as plataformas de streaming ainda eram operadas em uma espécie de limbo de moderação, tratando a música de forma passiva como se fossem apenas bibliotecas neutras e não canais de distribuição com responsabilidade editorial. Só um adendo, analisando o roteiro, eu percebi que eu coloquei que a música tinha sido removida das principais plataformas Spotify e YouTube, mas pelo menos nessa aqui a música ela continua de pé e sem censura. Eu não sei se ela conseguiu subir posteriormente ou se de fato nunca houve uma verificação e ela continua no ar desde sempre. Mas a pesquisa inicial que eu tinha feito falava que ela tinha sido removida, mas ela agora tá de novo nas plataformas tipo Spotify e YouTube, e eu acho um pouco esquisito. Na minha opinião, não deveria estar, principalmente pelos temas que ela aborda, mas também, se for levar em consideração as letras que a gente observa por aí, é meio que até leve, mesmo eu não gostando nada de admitir esse tipo de coisa. E outra parada aqui que eu achei foi o pessoal nos comentários do YouTube falando que a música nunca era para ter sido removida, então eu acredito que realmente ela foi removida, mas posteriormente ela retornou. De um lado, juristas e ativistas apontam que a letra configura apologia ao crime de estupro de vulnerável, defendendo que a remoção não era censura, mas sim aplicação da lei e o cumprimento dos termos de uso das plataformas. Já do outro, defensores do gênero e setores mais liberais levantavam questionamentos sobre onde terminava a liberdade artística e onde começava a interferência corporativa, expressando o temor de que o caso abrisse precedentes para a perseguição generalizada ao funk da periferia historicamente criminalizado. Embora o MC Diguinho nunca tenha sido processado criminalmente pelo teor da canção e tenha lançado posteriormente uma versão light, ou seja, uma letra modificada mais leve, o estrago na reputação do artista e o debate gerado deixaram uma marca permanente na carreira do cara. Mas existe uma diferença importante entre cantar sobre um crime e parecer estar falando a partir dele, porque às vezes a música não apenas descreve a violência, ela parece se aproximar perigosamente da mente de quem a pratica. Em 2025, o cantor norte-americano David se tornou o centro de uma investigação que rapidamente chocou a internet. Os promotores o acusaram de assassinar Celeste Rivas Hernández, uma adolescente de apenas 14 anos com quem ele supostamente mantinha um relacionamento secreto. Segundo a acusação, o crime teria ocorrido em abril daquele ano. A narrativa apresentada pelas autoridades descreve um cenário extremamente perturbador. Após matar a jovem, o artista teria desmembrado o corpo utilizando uma motosserra e escondido os restos mortais no porta-malas de seu próprio Tesla. Meses depois, em setembro, o veículo abandonado foi localizado e os restos de Celeste foram encontrados em seu interior. A investigação afirma possuir um volume impressionante de evidências. Entre elas estariam os registros de localização do veículo, mensagens, compras online de motosserras e sacos para cadáveres, material genético encontrado na garagem do cantor e dezenas de terabytes de conteúdos ilegais armazenados em dispositivos eletrônicos apreendidos pelas autoridades. Mas, analisando a música Romantic Homicide, especificamente, a letra se torna terrivelmente perturbadora, e usuários afirmam que aquilo seria uma confissão de sua própria mentalidade antes do crime real acontecer. A faixa, que viralizou em 2022 no TikTok como um hino melancólico de término para adolescentes: no fundo da minha mente, eu te matei, e eu nem sequer me arrependi. Não consigo acreditar que disse isso, mas é verdade, eu te odeio. Na época, o público digeriu isso como uma hipérbole artista ou drama juvenil fofo de indie pop. Hoje, diante do indiciamento por homicídio e desmembramento com motosserra, as linhas perderam qualquer verniz metafórico. Internautas agora apontam que a descrição cirúrgica de cometer um assassinato mental sem qualquer arrependimento estaria, na verdade, sendo um prelúdio do que aconteceria anos mais tarde. Hoje, David se declara inocente de todas as acusações. No entanto, independente do desfecho judicial, o caso transformou o Romantic Homicide em algo muito mais perturbador do que uma simples música de término.
Pela primeira vez, milhões de pessoas passaram a se perguntar se estavam ouvindo apenas uma metáfora artística ou o reflexo de algo muito mais sombrio. I wrote this song after seeing the movie Thelma and Louise, which brought something back that happened to me quite a few years ago. It's called Me and a Gun. Tori Amos compôs a música para relatar sua própria sobrevivência a um estupro brutal cometido por um homem que lhe deu uma carona após um de seus shows em Los Angeles em 1985. Por quase uma década, ela guardou esse segredo em público, quebrando o silêncio definitivo apenas em 1994, quando estampou a capa da revista Spin com a declaração direta de que havia sido violada. A escolha de cantar sem nenhum arranjo musical serve para que o ouvinte não tenha onde se esconder. Não existe distração nem ritmo para dançar, apenas o relato seco de uma agressão. Enquanto descreve o homem em suas costas e a presença de uma arma, ela narra os pensamentos aparentemente banais e desconexos que cruzavam sua cabeça no momento do ataque, como a lembrança de que precisava comprar biscoitos e uma canção dos anos 60 que insistia em ecoar em sua mente. Versos detalhando a transição dolorosa da madrugada de quinta para a manhã de sexta ancoram o ouvinte na exaustão e no terror cronológico daquela noite. Diferente de outras polêmicas que apenas geraram debates estéreis ou na censura de lojas, Me and Gun se transformou em uma ferramenta de cura e ativismo institucional. A repercussão da faixa e a ancoragem de Amos em compartilhar sua história culminaram na fundação em 1994 da RAIN, Rape, Abuse e Incest National Network, que se tornou a maior organização de combate à violência sexual dos Estados Unidos e já ajudou mais de 1 milhão de sobreviventes desde a sua criação. 5 a.m. Friday morning, and I'm still up and driving. It was me and a gun and a man on my back. I know what this means. Me and Jesus a few years back. Just remember, I don't think, no, I haven't seen Barbados, so I must get out of this. A composição é um relato autobiográfico cru do vocalista Jonathan Davis sobre um abuso sexual que ele sofreu na infância por parte de uma conhecida na família. No entanto, o verdadeiro núcleo de sofrimento da letra não reside apenas na agressão física, mas sim na negligência emocional que veio em seguida. Quando jovem, Davis tentou pedir ajuda. Seus pais não acreditaram em sua história. Versos que questionam o motivo do abuso e imploram para saber o porquê ninguém acreditou nele, transformaram a faixa em um grito de socorro tardio, direcionado àqueles que deveriam ter sido sua rede de proteção. O álbum inteiro foi gravado em um curto espaço de tempo, e Davis utilizou o microfone literalmente como uma sessão de terapia extrema. O elemento que torna Daddy uma experiência quase insuportável de ouvir são os minutos finais da gravação. Após o término da parte instrumental principal, a fita continuou rodando enquanto Jonathan Davis desabou em choro convulsivo, genuíno e desesperado. Os gemidos de dor e a respiração sufocada do vocalista foram mantidos na mixagem final do disco por decisão do produtor Ross Robinson. Ouvir a faixa não é apenas escutar uma performance, é testemunhar de uma forma quase invasiva a quebra psicológica de um artista que foi empurrado de volta para o pior momento da sua vida para dar origem à estética do nu metal. E se existe algo que esse vídeo mostrou repetidamente, é a capacidade da música de tornar familiar aquilo que deveria nos causar desconforto. A composição adota a primeira pessoa para narrar os pensamentos de Robert, um jovem isolado e psicologicamente perturbado que encontra uma arma guardada no armário de seu pai e planeja um ataque contra os colegas de escola. O título faz referência a tênis caros da marca Pumped Up Kicks, utilizado por jovens populares e ricos que se tornam alvo de inveja
e do ressentimento do protagonista. Versos como os do refrão que alertam os garotos de sapatos caros a correrem mais rápido que as balas da sua arma descrevem com frieza cirúrgica a dinâmica de um tiroteio em massa. Mark Foster revelou que a inspiração veio diretamente do massacre de Columbine, de 1999, e do caso real de Robert A. Hawkins, que matou 9 pessoas em um shopping em Nebraska em 2007, utilizando a máscara como uma tentativa de trazer o debate sobre a saúde mental dos jovens e o isolamento social da cultura pop. A grande polêmica que eu queria trazer para esse vídeo é que durante quase um ano a faixa tocou quase que exaustivamente em rádios, trilhas sonoras de séries, comerciais e festivais de música ao redor do globo. Ninguém parecia notar o horror lírico por trás do ritmo dançante do indie pop. O sinal de alerta só acendeu de verdade em dezembro de 2012, após o trágico tiroteio na escola primária de Sandy Hook. Diante do trauma real e recente de dezenas de crianças assassinadas, o verniz estético da música derreteu. Várias das maiores estações de rádio dos Estados Unidos e do mundo removeram a faixa imediatamente da programação, e a banda passou a enfrentar uma pressão gigantesca para não tocá-la mais ao vivo. O próprio Mark Foster chegou a declarar anos depois que cogitava aposentar a música permanentemente dos shows, pois sentia que o propósito original da conscientização havia sido engolida pelo culto ao choque ou pela incompreensão do público. Ao percorrer essas histórias, fica impossível não sentir um peso no peito. Músicas que dançamos, cantamos no carro ou usamos para aliviar o dia a dia carregam muitas vezes camadas profundas de dor, violência, trauma e monstros de carne e osso que habitam o mundo, e às vezes habitam até mesmo as mentes de quem as cria. Há uma certa melancolia em perceber que o que nos emociona ou nos faz refletir pode ter nascido de sofrimentos que nunca deveriam ter existido. Mas essas sombras fazem parte da vida. A arte reflete o que somos, o que tememos e o que somos capazes de fazer, tanto para pior quanto para melhor. Ouvir essas faixas com consciência não nos torna cúmplices, mas nos lembra da complexidade humana. O horror, o abuso, a loucura e a dor existem. Ignorá-los não os apaga. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma crise ou tendo pensamentos suicidas, ligue imediatamente para o Centro de Valorização da Vida, discando 188 de qualquer telefone fixo ou celular. Nunca guarde coisas tão grandes dentro de um corpo tão frágil. Lembre-se que pedir ajuda nunca é fraqueza. Na real, é o completo oposto disso. Aqui foi mais um vídeo do Estigma e muito obrigado por assistir.